Jesus anda sobre as águas. Mateus 14, 22, 33. Parte 1. A tempestade chegando. Uma noite profunda e sem estrelas havia caído sobre o mar da Galileia. Imagine a cena. Um pequeno barco de pesca, cheio de homens cansados, pego no meio de um lago vasto e escuro. O ar, antes calmo, agora uiva com fúria. O vento açoita a água, despertando-a para uma raiva violenta. Eles já tinham visto tempestades, mas esta parecia diferente. Parecia pessoal, persistente, direcionada a eles. Estavam longe da costa, longe da segurança. A escuridão ao redor era tão densa quanto a água agitada sob seus pés. O mestre deles, Jesus, não estava com eles. Ele os enviara ao outro lado enquanto subia ao monte para orar, e a distância parecia aumentar. O barco era jogado como brinquedo. Quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. A exaustão no auge e a esperança no ponto mais baixo. Parte 2. Uma batalha na escuridão. A luta dos discípulos se intensificava. A determinação deu lugar ao desespero. O barco estava enchendo d'água. Não eram homens facilmente assustados, mas isso ia além da experiência deles. O vento era implacável. Suas mãos ardiam, os braços doíam e a costa não se aproximava. Enquanto isso, Jesus orava, não distante no coração, mas como um pastor atento. Ele via a luta deles. A ausência de Jesus testava-os profundamente. Acostumados à sua voz e poder, agora descobriam o limite da própria força. O medo escalou. Cada sombra, uma ameaça. Cada som, um mau presságio. Consumidos pelas circunstâncias, esqueceram o poder de quem os enviou. Aquele que já havia acalmado o mar. Era um quadro de desamparo. Parte 3. A aparição do inimaginável. Através da névoa, viram uma figura. Não em um barco, não nadando. Andava sobre a água agitada, com calma que contrariava a tempestade. Exaustos e apavorados, concluíram. Um espírito, um presságio de morte. A visão parecia impossível. Uma violação das leis da natureza. Não era esperança. Era a confirmação de seus piores medos. Mas então, uma voz cortou o uivo do vento. Era uma voz que conheciam, que os ensinara, que os curara, que os amara. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham. Parte 4. Um passo de fé. Entre eles, o coração de um homem saltou. Pedro, sempre o primeiro a falar, o primeiro a agir. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem. Uma palavra. Um chamado cheio do poder para realizar o impossível. Por um momento, o impossível aconteceu. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele estava bem. Alegria, espanto. Uma onda de fé inundou sua alma. Ele andava literalmente sobre sua tempestade. Mas então, seu foco mudou. Ele viu o vento, viu as ondas, lembrou do impossível e começou a afundar. No momento em que tirou os olhos de Jesus, o medo inundou seu coração e a gravidade o dominou. A superfície cedeu. A Galileia começou a engoli-lo. Senhor, salva-me. A resposta de Jesus foi imediata. Sem hesitação. Antes que afundasse, a mão do Mestre o segurou. Um quadro de graça perfeita. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Não para envergonhar, mas para ensinar. A lição veio no coração da tempestade. Ao tocar o convés, o vento cessou. As ondas se acalmaram. O caos parou quando o Mestre entrou no barco. Parte 6. A calma. Depois da tempestade. O silêncio era denso de reverência. Eles já tinham visto milagres, mas este revelou a autoridade sobre a própria criação. Caíram de joelhos e declararam: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nossas vidas têm tempestades, finanças, relacionamentos, doenças, luto, incerteza. Lutamos com nossa própria força e nos exaurimos. Esta história sussurra: Jesus te vê. Ele não te esqueceu. Fé não é ausência de medo, é escolher o foco na presença do medo. Quando Pedro focou em Jesus, andou. Quando focou nas ondas, afundou.
Onde estão seus olhos hoje? No tamanho das ondas ou naquele que tem poder sobre tudo? Ouça a voz acima do rugido. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Manter os olhos nele é o segredo para atravessar as tempestades, com a força dele. Parte 7. Olhando além das ondas. O que isso significa hoje? Significa que você não está sozinho na sua tempestade. Há um Deus que vem até você no meio do caos, do medo e da dúvida. É um convite a sair do barco da autossuficiência e confiar nele. Se você sente que está afundando, clame: Senhor, salva-me. A mão dele já está estendida. Seu fracasso não é o fim. Lembre-se, você tem um companheiro na escuridão, um salvador na tempestade. Basta olhar para ele, invocar o nome dele e segurar sua mão. Ele o levará para o outro lado. Você acredita que ele virá por você? Ele virá. Apenas mantenha seus olhos nele.